Boa noite, meus irmãos. Espero que estejam bem aí nas vossas casas. Vamos hoje iniciar mais uma reunião de oração. E eu propunha que cantássemos o hino 357, Bendita Hora de Oração. Vamos agora fazer uma oração para começarmos a nossa meditação. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui a fim de te prestar culto, a fim de te prestar honra, Senhor, ao seu santo nome, e por isso te pedimos a tua presença, pedimos que nos venhas acompanhar, que sejas com cada um de nós. É o que te rogo, Senhor, por Jesus. Amém. Eu hoje tenho algo muito curioso que por vezes não se fala muito, mas que não deixa de ser interessante da forma como Jesus abordou este assunto. Estou a falar de quando Jesus falou do vinho novo em odres velhos. E isto encontra-se relatado em vários evangelhos, mas vamos ler em Lucas capítulo 5, versículo 37, 38 e 39. E então diz o seguinte: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhorem é o velho. Mas antes eu queria dizer-vos algo que se passava na minha infância. Nas aldeias era muito normal usar vasilhas próprias que eram muito parecidas com estes odres. E eu lembrei-me, quando estava a estudar esta meditação, eu lembrei-me desta época da minha infância. Então o que é que acontecia? As pessoas nas aldeias tinham umas abóboras que nós chamávamos cabaças. E nessas cabaças
eram, depois de elas serem semeadas, de nascerem, estavam bingadas, secavam, e depois de secar, cortava-se em cima, aquilo tinha uma forma de gargalo, e cortava-se em cima para servir de gargalo. Depois de elas estarem todas limpas, limpava-se por dentro, elas iam a curtir. Normalmente eram curtidas ou em água bem quente ou em vinho velho. Para quê? Para enriquecerem, digamos, a casca daquela abóbora, que no fundo depois tornava-se numa vasilha muito útil. E então as pessoas punham-lhe vinho dentro, punham-lhe água, punham-lhe outras coisas, e digo-vos, meus irmãos, era uma água extraordinária. Eu bebi muitas vezes água dessas cabaças, dessas ditas cabaças, e a água tornava-se fresquinha, tornava-se saborosa. E portanto isto era muito utilizado nas aldeias, penso que no interior ainda se utiliza. Por aqui eu nunca mais voltei a ver nem essas abóboras, nem essas cabaças, mas era muito utilizado pelas pessoas porque aquilo era barato e era uma coisa muito boa. Mas Jesus, no seu ministério terreno, frequentemente usava analogias vívidas para transmitir verdades profundas, verdades espirituais. A parábola da roupa velha e vinho novo são uma delas. Esta parábola fala-nos sobre a incompatibilidade intrínseca entre o novo, que Jesus representava, e o velho, a que muitos no seu tempo estavam apegados. E ninguém deita vinho novo em outros velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos se conservarão. Vinho novo em odres velhos é uma parábola de Jesus, como nós acabámos de ler. Esta parábola também é encontrada em Mateus 9,14, Marcos 2,18 e, como acabámos de ler, em Lucas 5, 37 a 39. Estas parábolas visavam o recrutamento de Levi Mateus como discípulo de Jesus e faziam parte de uma discussão num banquete oferecido por ele próprio. Esta parábola mostra-nos a natureza transformadora da mensagem de Cristo e a necessidade de um coração e uma mente dispostos a abraçá-la. Os odres eram feitos de peles de animais, usados para armazenar líquidos. No início, quando eram novos, tornavam-se flexíveis e expandidos. No entanto, com o tempo, eles tornavam-se secos e tornavam-se rígidos. O perigo do vinho novo em odres velhos era o de se poder perder pela ruptura destes estarem ressequidos. Esta metáfora de Jesus surge num contexto de conflito com os líderes religiosos daquela época. Jesus frequentemente deparava-se com os escribas, que eram líderes leigos, líderes revoltados. Eles viam-se como guardiões da lei de Israel e da reputação de Deus. Mas as suas mentes estavam presas a tradições e a rituais que os impediam de verem a novidade que Jesus lhe trazia. Jesus explica que a sua palavra e o espírito que a acompanha são como o vinho novo, poderosos, dinâmicos e até mesmo explosivos. Na sua capacidade de transformar vidas, a palavra de Deus é viva e eficaz, como nos diz Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas esta parábola também nos ensina que a nova vida em Cristo exige mudança. O vinho novo representa a nova vida em Cristo, enquanto os outros velhos representam os hábitos e pensamentos antigos. Não se pode misturar o novo com o velho. A tentativa de combinar os hábitos antigos com os pensamentos que a nossa nova vida em Cristo tem leva a conflitos de vária ordem e danos. A renovação é necessária. Assim como os outros novos são precisos para levar o vinho novo, a renovação espiritual é necessária para viver a vida em Cristo. A resistência à mudança é muito comum. Esta parábola destaca que as pessoas muitas vezes preferem o que é familiar, o que é cômodo, ou seja, o vinho velho, em vez de abraçarem o novo. É necessário, pois, que reconheçamos a necessidade de uma mudança espiritual na nossa vida. Os fariseus, com a sua rigidez e apego inquebrantável às suas próprias interpretações da lei, eram como outros velhos. Eles não conseguiam receber a preciosa palavra de Deus que Jesus lhes trazia. Os seus corações não cresceram para entender o verdadeiro coração de Deus. Eram orgulhosos, eram teimosos, eram legalistas. E nesse estado, eles tornaram-se inúteis para o propósito de Deus.
Meus irmãos, Jesus deseja derramar o seu vinho novo em nós. Ele anseia encher os nossos corações com o seu amor e tornar-nos cristãos alegres. Mas para que isso aconteça, para que esse vinho não se perca, devemos ser como os odres novos. Ser um odre novo significa estar disposto a aprenderem e disposto a mudar o rumo da nossa vida. Não nos podemos apegar à velha vida, às velhas ideias, preconceitos ou formas de pensarem, que nos impedem de ouvirem e receberem a verdade de Jesus. Porque Deus também quer renovar o teu odre, meu irmão. Também não podemos ser um vinho misturado. Esta mistura no antigo Israel fazia-se por vezes, misturavam bebida mais simples com bebida mais forte, que era para aumentar o seu teor alcoólico. Isto encontra-se em Provérbios 23:20, Levítico 10:9, e por isso toda a pessoa que se consagrasse ao Senhor deveria abster-se desta bebida forte. Encontra-se também em Juízes 13, versículos 9 a 13, que é aquele caso que vocês conhecem muito bem de Sansão, em que os seus pais lhe retiraram qualquer bebida forte. Mas Jesus também falou do remendo novo em pano velho. Vamos ler em Mateus 9:16. Mateus 9:16 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe e veste, e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Uma roupa velha remendada, com parte do pano novo, nem é uma roupa nova, nem é uma roupa velha. Acaba por ser um desperdício de tecido novo que poderia ser aproveitado por uma roupa nova completa. As roupas caracterizam as pessoas e muitas vezes julgámos-las pela sua aparência, como foi o caso quando Samuel foi ter com David para o escolher para rei, não é? Para o ungirem, em que ele foi ter primeiro com os seus irmãos e pensava que realmente Deus tinha escolhido alguns dos seus irmãos, não olhando para David. Por isso, as vestes novas também representam esta nova vida. Não somente no exterior, mas no interior. Porque uma pessoa pode estar bem vestida e ter pensamentos velhos e sujos e mundanos. Nas aldeias, cá em Portugal, costuma-se dizer que o hábito faz o monge. Mas isso não é verdade. O hábito não faz o monge. E qual é o resultado disto tudo? A parábola é clara. O resultado dessa mistura é ainda pior. A veste fica mais danificada. E isto traduz-se numa fé superficial, numa fé hipócrita, que não resiste às provações. É uma fé que, na tentativa de ser moderna ou aceitável, perde a sua essência e perde a sua força. A tentativa de remendar o velho com o novo resulta numa desfiguração do novo, comprometendo a sua pureza e a sua eficácia. A parábola da roupa nova e vinho novo é um chamado para a autenticidade espiritual de cada um de nós. Ela desafia-nos a que examinemos os nossos odres internos e pergunta-nos se estamos dispostos a permitirem que o poder transformador de Jesus renove completamente a nossa vida. Não se trata aqui de rejeitar tudo o que é antigo, não. Mas é necessário discernir o que ainda tem valor e aquilo que pode ser deixado para trás, a fim de que o nosso Deus possa florescer em nós. Estes dois exemplos de Jesus na sua parábola dos odres e roupa nova é um convite para a pessoa ter uma transformação contínua que o Evangelho nos propõe, permitindo que sejamos vasos e eficazes na mão do oleiro. Que possamos, meus irmãos, ser como os odres novos e o pano novo que Jesus nos oferece, preservando ambos para a glória de Deus e para a edificação do seu reino. Amém. Que assim seja. Adorando
Vamos agora terminar com uma oração. Querido Paizinho do céu, muito obrigado por nos acompanhaste, Senhor, durante esta meditação. Que tu sejas com cada um de nós, que nos dês uma noite de paz, uma noite de descanso, Senhor, e que possamos, Senhor, cada vez mais ser transformados na nossa vida para sermos os outros novos, Senhor, ou seja, na vida com Jesus. Que tu fiques conosco, que nos acompanhes, meu Deus, para que possamos continuar a servir-te, Senhor, no temor do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, desejo-vos que continuem este resto de semana e até sábado, se Deus quiser. Uma boa noite.